Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Saulo de Oliveira, sou analista CNPI. Vamos conversar um pouco aqui sobre o Bitcoin e qual que é a minha análise aí pelo contexto que ele se encontra neste momento, esse ativo aí. E vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Aqui. Beleza. Bom, Bitcoin, pessoal, eu já tenho conversado aí nos vídeos anteriores, né? A gente consegue observar aqui que ele ainda continua bem travado, né, na sua tendência mais macro. A gente consegue identificar aqui que ele continua ainda trabalhando naquele retângulo, né, ó. A gente vê que aqui ele não consegue ainda alinhar uma tendência, né, macro, tá, pessoal? Aqui a gente observa que ele tentou romper diversas vezes aqui a região dos 56 mil e aqui, vai com essa mínima aqui, ó, que esse fundo aqui foi legal, ó, 56 mil e, deixa eu ver aqui qual que é a mínima. 56.450, pessoal. Então, ó, a gente observa que o ativo tentou romper aqui, falhou, deixou um pavio. Aqui também, de novo, né? Os vendedores tentaram romper esse suporte aqui, não conseguiu, falhou, deixou um pavio aqui, não confirma a perda do suporte, né? Ele viola, mas aí na sequência os compradores retomam aqui a briga e jogam o preço para cima. Novamente, aqui, no dia 6/9, a gente observa que ele deixa um candle vendedor muito forte, né? Confirmando o rompimento aí do suporte. Eu até tenho uma análise que eu fiz outro dia aí, mas eu ainda não tinha confiança nessa perda desse suporte, porque ele estava numa região, num contexto macro aí muito difícil, né? Aqui. Então, assim, é um suporte muito, muito forte aqui do Bitcoin, né, pessoal? Você vê que o ativo ele tenta romper o suporte, né, confirma, mas aí no teste do rompimento, né, que seria o quê? Isso aqui, né, pessoal? Né, a gente esperaria esse padrão, né? Se ele realmente perdeu o suporte, ele está voltando para testar esse suporte, esse é o padrão que a gente aguarda, né? Ele perde, volta, testa e aí volta a cair. Aqui você percebe que ele ameaça fazer isso, né? Muita gente aqui, ó, foi estopada, né? Por que foi estopada? Porque é um padrão que normalmente o pessoal opera, né? Ó, uma perna de impulsão corrige até as médias e volta a cair, perde a mínima, vende, stop aqui em cima. E eu não faria essa venda porque no contexto macro esse é um suporte muito forte e eu tenho um vídeo gravado fazendo essa análise que essa venda que essa possível venda que pudesse acionar aqui como de fato acionou, eu não gostava dela porque você joga no semanal, né? E aí você vê no semanal, aqui é uma região de uma média que aí eu utilizo, né? Muitos traders utilizam a média de 50 períodos. O Bruno Moll foi um dos meus professores, enfim. Esse pessoal, ele acaba utilizando essa média, eu acabei utilizando também, eu gosto de utilizar essa média, e você vê que aqui era uma região que, ó, era uma região que estava sendo armada uma venda, ó, na cara da média de 50 períodos que segurou no semanal, né? Ó, segurou aqui, aí segurou aqui, segurou de novo, né? Então você vê que o mercado está respeitando essa média de 50 períodos, que ainda está apontando uma tendência de alta no macro, tá? O mercado ele pode ter perdido aqui um pouco a tendência terciária, né? Vamos dizer assim, né? Perdeu a tendência terciária, mas você vê que a tendência primária, que é a média de 200 períodos, ainda está apontando para cima, né? A tendência secundária ainda também está apontando para cima. O ativo, ele perdeu um pouco a tendência terciária, mas normal, né, pessoal? É dentro de uma alta aí que ele vinha lá desde lá de baixo, né? Então, é até normal esse contexto aqui de lateralização, tá? É até normal isso aí, é até um padrão esperado que o preço se comporte dessa forma, tá? Então eu falei que eu não gostava dessa venda justamente por causa desse contexto do semanal, tá? Que já tinha dado uma defesa muito forte aí. Então vamos voltar aqui para o diário, tá?
Então, qual que é o contexto que ele se encontra nesse momento? Pessoal, na minha avaliação aí, com todo respeito, quem pensa de forma diferente, tá? Eu não estou querendo aqui ter a razão, tá? No mercado não existe o que é certo, o que é errado, existe aquilo que vai te dar dinheiro e aquilo que não vai te dar dinheiro, tá? Então, pela minha análise aqui, tá? Pelo momento do diário, a gente percebe que o mercado ele falha no rompimento do suporte, tá? Ó, ele vem, trabalha numa tendência de baixa aqui, tá? Ele falha nesse rompimento, deixa um padrão aqui que dá um sinal de reversão, né, da direção do preço, né? E aqui ele reverte a direção do preço, ainda não a tendência, né? Mas aí depois ele já reverte a tendência, né? Você vê que aqui nesse movimento mais no diário, ó, você percebe que o padrão mudou, né? Ó, uma perninha de impulsão, ó, corrige, ó, arma um pivô de alta, corrige, arma outro pivô de alta, tá? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, tá? É um padrão que muita gente opera, tá? Muita gente opera. E eu, particularmente, eu não costumo operar esse padrão, tá? Por que eu não costumo operar? Porque eu entendo que aqui, nesse caso, olhando o diário, tá? Olhando o diário, eu entendo que ainda o ativo ainda não demonstrou para mim uma tendência de alta que valeria a pena eu entrar, né? Por quê? Porque nesse momento, né, apesar desse contexto, que tudo indica que o preço possa estar querendo voltar para testar essas regiões aqui em cima, né? Isso é uma probabilidade, tá, pessoal? É uma probabilidade. Então, não é uma certeza. Por isso que a gente usa stop e tudo mais. Então, aqui no caso, por exemplo, ó, você percebe que o ativo estava por baixo das médias, ele falha na venda, mas ele arma um pivô de alta, tá? Aí ele corrige, ó, testa a região de topo anteriores, tá? Aqui no gráfico diário. E aqui, pessoal, aqui dá uma compra, tá? Aqui, ó, compra aqui, stop aqui embaixo, ó, tá? Stop aqui embaixo. Esse aí seria um stop técnico, tá, pessoal? Esse aí seria um stop técnico, tá? Mas eu, particularmente, eu não faria essa operação, porque eu entendo que ainda não há um alinhamento que deixe a probabilidade ao meu lado, tá? Aqui eu estou tendo um preço fazendo um padrão de alta? Sim, eu estou tendo, mas ó, o contexto não é bom, né, pessoal? O contexto ainda não é bom. Pode ficar bom, mas ainda não é, tá? Essa é na minha avaliação. Por quê? Porque aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa, tá vendo? A gente tem uma linha de tendência de baixa que está sendo testada aqui, ó, tá? Ó, tá vendo? Então você percebe, ó, juntando esse topo aqui, ó, esse topo aqui, depois com esse topo aqui, tá? A gente tem uma linha de tendência de baixa, tá? Isso nos dá uma orientação no sentido de qual é a tendência do preço, se ele está subindo, se ele está caindo. Tá? Então aqui a gente percebe que o preço está caindo, embora a tendência está sem tendência, mas ele está caindo o preço, tá? Mas ele não está numa tendência de baixa muito clara, mas ele está caindo por causa da a LTB, ela nos informa isso. O preço não renova mais topo, ó. Ele marca um topo, fundo, topo, né? Então você percebe que ele está deixando topos mais baixos, ó. Está deixando topos mais baixos. Tá? Então, o preço está te indicando que o, o ativo não está em tendência de alta. Isso é um fato. Tá? Não tem como discutir isso. Isso é um fato. Ele está caindo. Tá? A questão é, ele vai mudar esse padrão ou não? Bom, é isso que a gente vai observar. Então, aqui, ó, o dia começou novamente aqui. A gente percebe que ó, ontem, aqui, ó, ele deixou aqui no dia 17, ele deixou um candle acionando esse pivô, esse pullback, né? E esse pivô de alta, e deixou um pavio exatamente em cima da LTB, ó. Você vê que ele deixa um pavio em cima da LTB, ó, tá? E hoje, né, que agora acabou abrindo a negociação no dia seguinte, dia 19, mas assim, a negociação de hoje deixou um doji, né? Deixou um doji no diário. O que que significa esse doji aqui, pessoal?
O mercado está indeciso, né? O mercado está indeciso. O mercado ameaçou aí, ó, bateu na LTB, sentiu. Aí começou a negociação do outro dia, teve a negociação do outro dia, fechou próximo da abertura aqui, né? Fechou próximo da abertura. Fechou próximo da abertura, isso quer dizer o quê? O mercado ficou indeciso. Ó, ficou lateral, né? Ficou lateral. Então, aqui no caso, pessoal, por exemplo, se fosse para poder montar uma operação nesse sentido, tá, desse contexto, tá? Eu entrava comprando aqui acima da máxima desse doji, tá? E o stop eu deixaria aqui nessa mínima do doji mesmo, tá? Porque o doji é uma lateralização, tá? Então, se o preço ele rompe essa lateralização aqui para cima, ó, né? Ele faz isso, ó, por exemplo, abriu a negociação, certo, pessoal? Ele vem aqui, abre, rompe essa máxima, ele vai dar a ideia de que o mercado quer subir. Então eu compro, tá? O stop eu colocaria aqui na mínima desse doji, por quê, pessoal? Eu colocaria aqui. Embora o stop técnico seria aqui embaixo, ó, tá? O stop técnico está aqui embaixo, tá? Então, só que o problema de botar o stop técnico aqui embaixo é que você vai pagar muito caro por uma região que ainda não está muito boa, né? Que a gente, como a gente não tem um alinhamento das médias, né? Ó, não tem um alinhamento das médias, as médias apontando para cima, né, pessoal? Então, tem uma LTB que precisa ser rompida, já deixou um doji, né? Então, assim, existe uma probabilidade do que, se romper essa máxima, eu vou botar o stop aqui embaixo, pessoal. Por quê? Porque se os compradores realmente estão com apetite de jogar o preço para cima, pô, eu não vou aceitar eles romper essa máxima, por exemplo, né? Vim aqui, ó, pega minha compra aqui, tá? E faz isso, a compra, e aí depois vem aqui e perde a mínima do doji, devolve tudo. Se ele faz esse movimento, eu vou entender que, muito provavelmente, dado esse contexto, falhou a compra, né? Então eu vou preferir o quê? Sair aqui na mínima do doji, porque eu vou entender que, se ele perder esse doji, a mínima, eu estou comprado aqui na máxima, ainda não acionou, estou aqui com a ordem aqui, estou com o stop aqui embaixo, certo? Se ele faz isso e volta, e testa a mínima do dia anterior, muito provavelmente ele falhou, ele vai vir estopar essa galera aqui, então eu prefiro pagar pouco. Eu preciso arriscar, eu prefiro arriscar pouco, dado esse contexto, tá? Se fosse em outro contexto, com as médias alinhadas, aí faz todo sentido, né, pessoal? O stop é técnico, né? Você entra comprando aqui, por exemplo, né? E aí você põe o stop técnico. Se você perdeu a entrada aqui, por exemplo, né? Que aqui seria uma entrada que eu normalmente faria se tivesse o alinhamento. Mas, como aqui não está o alinhamento e dado esse contexto, então eu compraria aqui e arriscaria e deixaria meu stop aqui na mínima, tá? E tentaria buscar aí um alvo de 3 para 1 desse candle, né? Ó, aqui, ó. Pegaria um alvo de 3 para 1, 2 para 1 aqui, ó, que é um alvo, ó, topo anterior, né? E aí o último alvo seria aqui, ó, tá? 3 para 1, põe no bolso, já era. Para especular é nesse contexto, tá, pessoal? Nesse contexto. Eu iria fazer isso se fosse para poder operar esse contexto, tá? Embora, é o que eu estou te falando, embora é um contexto que eu, particularmente, para fazer swing trade mesmo, eu esperaria um alinhamento um pouco melhor, tá? Mas é um padrão de compra, né? Aí é questão de você apostar se realmente os compradores vão jogar o preço para cima ou não. Então, aqui tem aonde entrar e tem aonde sair. Aqui ou aqui embaixo, né? Para quem quer pagar o stop técnico, seria aqui embaixo. Mas aqui eu deixaria aqui na mínima, que é o que eu falo, né? Se fosse para operar esse padrão, o rompimento dessa LTB, eu compraria aqui em cima e deixaria meu stop na mínima. E tentaria buscar esse alvo aqui, ó. Pelo menos um 2 para 1, né? Apesar que tem essa média de 200 períodos que está flat, mas ela está passando por aqui, né, pessoal? Se você jogar no semanal, ó, olha só quem tem aqui, tá? A LTB passando exatamente numa região aqui, a média passando exatamente numa região aqui de uma LTB, né? Então, por isso que
é aquele contexto, né? O ideal é esperar romper, né? O padrão que eu estou falando para você, que é o alinhamento, que eu entendo que é um alinhamento que eu falo, pô, esse aí vale a pena pegar, porque as probabilidades elas vão estar do seu lado, né? No sentido de tendência, é esse alinhamento aqui, né, pessoal? Por exemplo, ó. Esse aqui é um gráfico diário, ó. Deixa eu ver o semanal, deixa eu ver o semanal como é que... Ó, esse aqui, ó, igual aconteceu aqui, né, pessoal? Você vê que aqui, ó, o mercado também, ó, ele vem numa tendência de baixa, ó, né? E por alguma razão muda essa tendência, ele arma uma perna de impulsão, corrige. Ó, pivô de alta, corrige. Ele arma esse pivô de alta aqui, meio que numa lateralização, ó, né? Aí, ó, as médias, ó, apontando para cima aqui, ó, alinhando, tá vendo? Aí, a hora que ele rompe aqui, ó, você vê que ele já rompe e já com as médias alinhadas, ó. Esse alinhamento que eu falei para você, que a gente não tem lá, né? Mas é um trade que pode dar certo, sim, tem. É que isso aumenta a probabilidade, tá, pessoal? Quando tem esse alinhamento, isso aqui aumenta a probabilidade. Não que aqui não possa ir embora. Pode fazer o que ele quiser, o preço faz o que ele quiser. Mas como a gente trabalha com probabilidade, ó, ele vem, ó, rompe, faz um pullback, ó. Olha só isso aqui, ó, por exemplo, pessoal, que eu falo, ó. Você vê que aqui ele já está com a média, as médias alinhadas, ó. Tá vendo, ó? Ele vem numa tendência de alta. Ô, peraí. Ó, ó. Percebe que aqui, ó, aqui tem um alinhamento perfeito, né? É o alinhamento que a gente fala, ó. Aqui, ó, né? E você vê que o ativo, ó, ele já faz um padrão de alta, ó. Ele já vem fazendo um padrão de... Isso aqui é no semanal, tá, pessoal? Já vem fazendo um padrão de alta, ó. Ele não perdeu o fundo aqui, e aí, ó, ele rompe esse topo, a hora que ele rompe aqui, olha como é que ele rompe com força, ó, tá vendo, ó? Aqui a gente tá numa lateralidade, ele rompe com força, ó, tá, ó, rompe com força, as médias apontando para cima, ó, indicando a tendência de alta, e aí ele anda, faz uma perna de pulsão, ó, corrige, aí essa correção, olha só que maravilha, ó, ele deixa um martelo em cima da média de 9 períodos no semanal, indicando que aqui houve o quê? Uma pressão compradora, né? E aí aqui normalmente é o padrão que a gente opera. Aqui sim, ó, perfeito, ó, perfeito. Pegou um belo movimento aqui com as médias todas alinhadas, tá? É esse alinhamento que eu falo que a gente não tem aqui agora, né? Ó, você olha no semanal, a gente tem um alinhamento aqui? Não, né? Não. A gente não tem um alinhamento aqui. Você vê que as médias já estão todas flats, ó, né? Então, o que acontece? Para poder pegar um time novamente, a gente quer o quê? Eu quero que o ativo ele saia dessa região, né? Ó, faça isso, ó, não tem importância, pode ir embora, posso ficar fora desse movimento. Por que posso ficar fora? Porque esse pivô de alta que posso estar armando aqui para poder romper essa LTB, ele pode ser o início de um grande movimento? Pode. Mas, se você olhar o contexto, ó, se você olhar o contexto, ó, do ponto de vista do price action, né, a gente só tem uma tendência de alta nesse contexto se ocorrer o rompimento dessa região. Ó. Por que se ocorrer o rompimento dessa região? Porque a gente está dentro de uma lateralidade. Ele pode vir aqui, ó, romper essa LTB, acelerar, fazer um novo pivô de alta e voltar a subir. Sim, pode fazer isso. É uma probabilidade que isso possa acontecer, tá? Mas aí o que acontece é o seguinte: esse pivô de alta que ele está fazendo aqui, ele está fazendo um pivô de alta para testar essas máximas aqui, ó. Porque ele pode fazer um pivô de alta nesse contexto, bater aqui nessa região de resistência e voltar a cair, ó, certo? E voltar a cair, tá? Então, como aqui é uma região muito forte de resistência, a tendência de alta ela só vai ser retomada quando no macro. Eu falo isso sempre. Quando ele for fazer isso aqui, ó, vem a tendência de alta, rompe e aí vai embora. Rompe essa região.
né? Que é o topo histórico, tá? Por quê? Porque senão pode acontecer disso aqui, ó, por exemplo, né, pessoal? É disso que eu estou falando. É um trade que pode especular aqui? Sim, é um trade, dá para especular aqui, com certeza, é o que eu estou falando. Compra, faz stop, tem região para poder especular aqui, tá? Mas do ponto de vista mais macro, eu não posso dizer para você que o ativo está em tendência de alta. Por quê? Do ponto de vista macro, a tendência de alta, ela só vai acontecer no rompimento do topo histórico. Do rompimento do topo histórico. Ele precisa romper topo. É o padrão que ele faz, que o ativo faz. Se ele não rompe topo, ele não está em tendência de alta. Ele precisa romper topo, né? Então, aqui, como é uma região de resistência de topos anteriores muito forte, o ativo só vai entrar em tendência de alta se ele romper essa região. Tá? Porque aqui, ó, por exemplo, ó, percebe uma coisa, ó, ele vem numa tendência de alta muito forte. Beleza, aí aqui lateralizou, marcou um fundo. Beleza. A hora que ele marca esse fundo, percebe que ele muda o padrão do movimento do preço. Ó. Ele puxa, deixa um topo, recua, deixa um fundo mais alto que o fundo anterior e arma um pivô de alta. Ó, armou um pivô de alta. Rompeu o topo aqui? Não. Ó. E aí o que aconteceu aqui? Ó? Ele até tenta de novo fazer um novo movimento de alta, né? Ó. Não consegue romper topo, falha e cai. Isso pode acontecer aqui, nessa região, né? Nessa região. Então, por isso que eu estou falando, né? Então, no ponto de vista macro, é, é só a partir dos 73 mil do topo histórico que aí sim, do macro, vai falar, pô, aí o ativo está em tendência de alta, certo? Mas a gente tem que prestar atenção porque se ele vier, ó, fazendo movimentos de alta, né? Fazendo movimentos de alta, essas médias vai virar para cá, vai começar a alinhar, começar tudo a apontar para cima, aí fica esperto, porque aí sim tem que ficar atento, porque eu quero comprar um ativo e ele começar a subir, né? Essa é a ideia quando a gente compra, né? A gente não quer comprar um ativo e ver ele cair, a gente quer comprar ele e ver ele subir. Então, aqui no caso, do ponto de vista macro, a gente poderia pensar em novos alvos do Bitcoin acima dos 73, acima da região dos 73 mil aí, somente se ele desenhar esse padrão aqui, tá? Por enquanto ainda, pessoal, tem que fazer, as médias estão desalinhadas, mas tem trade. Para quem quer especular aqui, né? Para quem quer especular nessa região aqui, ó, é o que eu falei. Eu, se fosse para especular aqui, eu compraria aqui e o stop é aqui. Ah, o stop não é técnico. Não tem importância. Esse é o que eu quero pagar. É o risco que eu assumo pagar. O correto seria o stop técnico aqui? Sim. Mas eu entendo que se ele perder, se ele, que eu falei anteriormente, se ele aciona a sua compra aqui e não dá continuidade, dado esse contexto, se ele aciona a compra e volta a perder a mínima do dia anterior, aí, meu amigo, a chance de falhar isso aqui é muito grande. Então eu pago menos, pago menos, né? O risco, eu arrisco menos, né? O meu stop aqui seria loss menor, né? Embora o stop técnico seria aqui embaixo. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos aguardar aí, ó. Quem quer especular aqui nessa região tem contexto, tá? Tem contexto para especular aqui, mas é um contexto aí dos brabo, tá? Mas dá para apostar aqui nessa região, sim, com certeza. Dado esse contexto, né, que ele segurou no suporte e tal. Vamos aguardar aqui o que vai acontecer, tá? E a gente volta a se falar. Valeu, forte abraço. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma força e até a próxima.